Não precisa ir na cabeça, vai mais embaixo, destrói a casa de máquinas e uma vez que as costelas começam a se dobrar, a luta já acabou. Cada golpe impacta como uma bola de demolição, cada golpe no corpo drena a vida dos seus oponentes. E quando Anthony Yarde começa a mirar no abdômen, os homens desabam rapidamente. Ele é chamado de a besta do leste por um motivo. Com uma potência brutal, um timing implacável e um ataque ao corpo que se tornou sua marca registrada, o Destruidor do Leste de Londres transformou a divisão dos meio-pesados em um carrossel de quedas. Mas para entender como ele conseguiu isso, é preciso voltar ao lugar onde tudo começou. Anthony Yarde nasceu e foi criado no leste de Londres, um mundo de concreto, manhãs frias e o tipo de pressão que ou destrói um homem ou o forja. Ele chegou tarde ao boxe, e enquanto a maioria dos boxeadores cresce com as luvas nas mãos antes mesmo de aprender a ler, Yarde descobriu esse esporte na adolescência. Sem uma longa trajetória no amador, sem títulos nacionais em seu currículo, apenas com seu instinto puro e explosivo. Ele só havia disputado 2 competições amadoras antes de se tornar profissional, e a maioria dos boxeadores com esse número mal encontrou seu ritmo. Mas desde seus primeiros dias na academia, os treinadores sabiam que havia algo diferente nele. Porque ele não apenas calculava a luta, mas também estudava seus oponentes e os perseguia. Treinado por Tunde Ayayi, Yarde se tornou algo incomum. Um boxeador agressivo, com os reflexos de um predador e a potência de um homem que parece ter nascido 2 categorias acima da sua própria divisão. E quando finalmente estreou como profissional, em maio de 2015, nunca olhou para trás. 2 anos depois de começar sua carreira profissional, com 9 vitórias e 9 nocautes em seu histórico, Anthony Yarde deu um passo à frente em direção ao seu primeiro grande desafio. O título de peso meio pesado da região sul contra o campeão Chris Hobbs na Copper Box Arena em Londres. Os títulos mudam as coisas, a pressão é diferente, a história se torna real. E Anthony Yarde respondeu a essa pressão com uma das atuações mais dominantes de sua jovem carreira. Os ataques ao corpo de Yarde foram cirúrgicos, cravando o gancho de esquerda nas costelas de Hobbs, enquanto media a distância para o direto, forçando-o a baixar a guarda e depois subindo com autoridade. A fórmula já estava completamente formada, e Hobbs não tinha resposta para ela. From his corner as he walks into a big left hook, takes it well. I don't think it landed flush on the jaw, and that might be it. 6 quedas em 4 assaltos, 6 vezes Hobbs foi ao chão, e 6 vezes os golpes no corpo e as combinações se mostraram demais para ele. Surely the corner, the towel is coming in. Yeah, and rightly so. So put the towel in. He is furious. He's saying, no, I could have continued. Quando o árbitro interrompeu a luta no 4º assalto, Anthony Yarde havia se tornado campeão da área sul, e o mundo do boxe oficialmente voltou sua atenção para ele. Muitos golpes no corpo, a maioria acerta a cabeça quando o outro está cambaleando no primeiro round. Você foi muito paciente, o plano era continuar batendo no corpo, foi o que você mais fez. Foram golpes limpos, mas teve um que eu disse, sim, você vai cair. Mas na maioria das vezes, são golpes para tirar o fôlego dele. Eu queria parar a luta no 4º assalto, e com esse golpe eu consegui. Menos de 2 meses depois, Yarde voltou à Copper Box Arena, desta vez com o título europeu dos meio-pesados da Organização Mundial de Boxe, em disputa contra Richard Baranyi. Ele tinha acabado de derrubar um homem 6 vezes, tinha se tornado campeão regional e não ia diminuir o ritmo por ninguém. Baranyi trouxe resistência, um queixo duro e vontade de sobreviver, mas nada disso foi suficiente. Bring
Yarde foi extremamente brutal, e seus golpes no corpo vinham com a precisão de um homem que havia aperfeiçoado seu padrão, para avisar o fígado, observar a mudança de guarda e seguir a abertura na parte de cima. Baragni mal teve tempo de processar o que estava acontecendo, antes que um direto de direita abrisse caminho e o mandasse para a lona. E a partir daí tudo só piorou. Nocaute técnico no primeiro assalto, um novo título, 13 lutas, 13 nocautes. E Anthony Yarde agora era campeão da Europa, antes que a maioria dos boxeadores da sua idade tivesse sequer encontrado um adversário significativo. No ringue, ao encarar o oponente, sua vantagem é a velocidade. Mais rápido domina a luta. Você não quer ser nocauteado, precisa ser rápido, desviar, se mover, reagir e golpear no momento certo. Tudo depende de pensar rápido e tomar boas decisões para ganhar vantagem e conquistar a vitória. Então hoje eu quero te contar sobre uma ferramenta de edição que é tão rápida que dá uma grande vantagem para quem usa. Ela se chama Opus Clip. Opus Clip é uma ótima ferramenta de edição e agora, com seu novo recurso, ela pode pegar seu vídeo e automaticamente cortá-lo em clipes curtos, prontos para postar nas redes sociais. O software analisa e edita o conteúdo para você, permitindo postar rapidamente muito conteúdo nas redes sociais e se manter no jogo. Eu mesmo não tenho paciência para sentar e editar o dia todo, então o Opus Clip é perfeito para mim. Ele faz o trabalho automaticamente e me deixa com mais tempo para treinar e ficar pronto. E como você está vindo pelo nosso canal Ultimate KO, você recebe benefícios exclusivos. Escaneie o QR Code ou acesse o link. Use Opus Clip no checkout para ganhar uma semana grátis e 3 meses com 50% de desconto no Opus Clip. Então vamos lá. Boa sorte, mantenha-se rápido e vá nocauteá-los. Estava entrando no centro das atenções e ninguém na disputa pelo título mundial conseguia desviar o olhar. 24 de agosto de 2019, Chelyabinsk, Rússia. Este era o desfiladeiro e Anthony Yarde foi desafiado a assaltá-lo. Sergei Kovalev, cruiser, campeão mundial dos meio pesados da Organização Mundial de Boxe, com 34 vitórias profissionais. Um homem que havia desmontado todos os adversários credíveis e reescrito as regras de como dominar uma divisão. Um campeão em seu próprio território, em seu próprio país, com o público local ao seu lado. Para Kovalev era apenas mais um dia no topo, mas para Yarde era o maior risco que ele já havia corrido. Well, the Archer's trying to frustrate Kovalev here, trying to make him overextend with that right hand. They both got respect for each other's power, no one willing to really take a risk just yet. And with not much conviction. Again there. Of Sergei Kovalev, he's had so many wins. Nos primeiros assaltos, Kovalev controlou a distância, usou seu jab como uma barreira de trânsito e manteve Yarde do lado de fora. Mas os golpes no corpo de Yarde nunca pararam de chegar e assalto após assalto ele acertou ganchos de esquerda nas costelas de Kovalev. Golpes que afetaram o campeão, mas ele não podia demonstrar isso. It's better from Yarde to let it go. To the target. Closing the gap there. I think his fitness wasn't quite there. We'll see whether that has the same effect now. By the traditional strength of the jab of Kovalev. E então chegaram os rounds 7 e 8. Depois que os golpes no corpo fizeram seu trabalho, os movimentos de Kovalev ficaram mais lentos, suas respostas ficaram mais curtas. E então a besta do leste aproveitou a oportunidade, avançando sobre o campeão e lançando combinações que abalaram Kovalev. E deixaram o público em um silêncio atônito. Por um instante, o mundo inteiro parou. Yarde must hope. But no. Um desafiante do leste de Londres, com 12 lutas amadoras em seu currículo, estava machucando o Crusher em seu próprio território.
E nos últimos segundos do 8º round, Yarde acertou um direto de direita que colocou Kovalev em sérios apuros. Now he lands with a solid. With the sponge on the ring, the form of the art good there from The resolve of a champion here, Kovalev. Good body shot from. good left from Kovalev there. Oh, And good another shot. one. And Yarde looks just about. Mas o milagre não aconteceu. O cansaço começou a pesar e o ritmo que havia sufocado Kovalev não pôde ser mantido. Durante 12 rounds contra um campeão desse calibre no 11º round com Yarde sem forças, Kovalev aumentou a pressão, acertou um jab de esquerda que derrubou Yarde pela primeira vez em sua carreira, e o árbitro interveio. A huge right hand. And another. Oh, he's gone. He's gone. It was the left hand that did it. And the fight, I think, is all over there. O estádio explodiu. Anthony Yarde havia perdido, mas levou o campeão mundial ao limite absoluto em seu próprio país e mostrou ao mundo quem ele realmente era. Mas isso não foi o fim, porque tudo o que aconteceu depois se baseou nisso. Depois de Kovalev, Yarde fez algo incomum para um boxeador do seu perfil. Ele se manteve em silêncio, sem turnês de imprensa, sem desculpas, sem pedidos imediatos de revanche para disfarçar a derrota. Apenas silêncio, academia e o trabalho incansável de um homem que sabia exatamente o que precisava melhorar. Quando voltou ao ringue em 2020, Yarde entrou com uma violência mais calculada e controlada. Dex Spellman era um boxeador de nível nacional legítimo, experiente, com queixo de ferro, e a resistência que lhe permitiu se manter competitivo contra os melhores da divisão britânica dos meio-pesados. Spellman nunca tinha sido derrotado em sua carreira profissional e tinha acabado de disputar 12 rounds duros contra Lyndon Arthur 6 semanas antes. Era o parâmetro perfeito, e Yarde estava prestes a mostrar exatamente o quanto tinha evoluído. Served him well to have gone in against somebody like that. Yarde's too heavily muscled, and that was one of the reasons that he was. Boom, there you go. Os ataques ao corpo de Yarde eram calculados e deliberados. Nos primeiros rounds, Yarde trabalhou para estabelecer sua distância, aprofundar e acumular dano. Mas Spellman não era um adversário fácil. That he's not bothering with that at the moment. I think boxing, the more important. Perhaps heard his trainer. He said, Lyndon Arthur's not my guard so far. No sexto round, o corpo de Spellman o traiu e Yarde aumentou a pressão. Quando chegou o fim, Spellman, que nunca havia sido derrotado em sua vida, não tinha mais nada a oferecer. Spellman's such a tough guy though, taking them all, but two more land and another. The referee has a good look, close look as Spellman goes down for the first time. Cumulative effect, and looking a bit groggy as he gets back to his feet, and the referee says no. Dex Spellman's. O árbitro interrompeu a luta quando restavam apenas 18 segundos do sexto round e Yarde se tornou a primeira pessoa a derrotar Spellman em toda a sua carreira. Agora, o caminho para Lyndon Arthur estava completamente aberto. Dois dos meio-pesados mais perigosos do boxe britânico se enfrentaram pela primeira vez com o título de meio-pesado da Commonwealth em jogo. Anthony Yarde contra Lyndon Arthur, fogo contra gelo. Arthur era tudo o que Yarde não era. Disciplinado, técnico, frio sob pressão, um boxeador de pegada e nunca tinha sido parado, lutando como se tivesse um plano para cada tempestade. Yarde entrou com seu ataque ao corpo em chamas, e assalto após assalto, os ganchos de esquerda encontraram as costelas de Arthur. As combinações tentavam entrar e desgastavam a guarda de ferro. Mas Arthur estava sereno, sereno demais. Movendo-se quando precisava, segurando quando a pressão atingiu o auge e vencendo silenciosamente o round, superando Yarde nos detalhes.
Arthur havia machucado a mão direita no aquecimento e usou habilmente seu jab durante toda a luta, transformando o combate em uma batalha técnica para a qual Yarde não encontrou resposta. No final, a decisão dividida foi para Arthur, e por um momento o público ficou em silêncio. Yarde aceitou a derrota, analisou-a e voltou como um homem diferente. Esse foi o recado. Essa foi a mensagem de Yarde para Arthur e para todos os espectadores. O golpe no corpo não era uma arma, era um golpe derradeiro e podia terminar uma luta profissional em menos de 3 minutos. In a 40-year-old at middleweight, you can see that side. Desde o primeiro momento, Yarde foi direto ao trabalho e no primeiro round derrubou Cerrone com um gancho de esquerda no corpo. Um golpe devastador que dobrou o colombiano e levantou o público. Cerrone mal conseguiu sobreviver à contagem, levantou-se e foi atingido por um segundo gancho de esquerda no corpo que terminou o trabalho de vez. O árbitro interrompeu a luta quando restavam apenas 28 segundos do primeiro round. Um round, 2 golpes no corpo e um nocaute não foi uma luta de pressão, foi uma execução. O golpe no corpo tinha um novo nome e se chamava nocaute. Se a primeira luta entre Anthony Yarde e Lyndon Arthur foi uma partida de xadrez em que Arthur controlou o ritmo, a segunda luta foi uma tempestade completamente diferente. Yarde voltou com toda a sua força desde o primeiro round. Sem aquecimento, sem paciência, apenas com a determinação de que Arthur nunca encontraria aquele ritmo, nem se acomodaria naquele plano de jogo clínico. Anthony Yarde banged on the button. Arthur's got to watch out for that low lead. Had to be first as Anthony Yarde if he's going to win this differently, and he started very well. Os golpes no corpo chegaram mais rápido e com mais força do que qualquer coisa que Arthur tivesse visto em seu primeiro encontro. A pressão era implacável, e cada vez que Arthur tentava se reajustar e encontrar a distância, Yarde já estava lá, já lançando golpes, já acertando as costelas com aqueles ganchos de esquerda que tinham se tornado sua marca registrada. Shots. No meio da luta, o corpo de Arthur traiu o que seu rosto tentava esconder. O acúmulo daqueles ganchos de esquerda profundos era real. Seus movimentos ficaram mais lentos, seu desempenho diminuiu e a disciplina que o fez vencer a primeira luta começou a desaparecer, sob o peso de uma pressão constante e implacável. No quarto round, Yarde acertou uma combinação implacável que fez Arthur ajoelhar e o árbitro interveio para encerrar a luta. The gap, but Yarde, see that's better you see from Arthur, and then the response from Yarde is on that front foot. Yarde shook the punch off and then fires back with punches of his own, and he's putting them together in combinations. Uppercuts getting through the guard. Lyndon Arthur on the rope trying to tie Anthony Yarde up, but he's so aggressive in there tonight. Throwing his punches with bad intentions and backing Lyndon Arthur into a corner. Sustained pressure from Anthony Yarde. Can Lyndon Arthur weather the storm? Big shots going in. That was a big left hook and another right hand. Lyndon Arthur's down. Anthony Yarde puts him down with a chopping right hand. A revanche foi para a Fera do Leste e o título da Commonwealth voltou para sua cintura. Beterbiev estava se aproximando, todo mundo sabia disso. Yarde precisava se manter alerta, ativo e enviar uma última mensagem antes da noite mais importante da sua vida. O homem que estava na frente dele no Telford International Center era Stephanie Koikov. Um búlgaro perigoso e contundente, com um cartel de 14 vitórias e uma derrota, e uma combinação de potência e experiência que o tornava um adversário nada fácil. Koikov himself, like you said, he's
He's on all three inside the distance. He's been patient so far. He felt that, Koikov. Yeah. He shook his head. No primeiro round, Yarde encontrou sua distância e derrubou Koikov com golpes precisos no corpo, mirando na região média e desgastando pouco a pouco a resistência do búlgaro. He attacks quite well here. Started to find his range and started a dangerous shot. There's also the right hand downstairs. Hard punches that. No terceiro round, com Koikov ainda tentando golpear, mas claramente machucado, Yarde o derrubou com golpes no corpo e combinações até que não restou mais nada e o árbitro interveio. To show one or two signs of wobbly legs. This might be the moment for Anthony Yarde to really go through the gears. Koikov starting to unravel in there. Down he goes. 2, 3, 4. O nocaute no terceiro round foi limpo, profissional e dominante. Exatamente o tipo de recado que Yarde precisava dar antes da luta mais importante da sua carreira. Mas Yarde perdeu para Artur Beterbiev, o campeão mundial indiscutível dos meio pesados. No entanto, há derrotas que destroem um homem e há derrotas que o tornam alguém melhor. E essa foi uma delas. Depois de Beterbiev, Yarde fez o que só os verdadeiramente resilientes fazem. Ele voltou como um homem que havia sido testado no mais alto nível e voltou para provar que o fogo ainda estava lá. Jorge Silva ficou diante desse fogo em 23 de setembro de 2023. E o resultado foi rápido e brutal. Know that you still got it. And, you know, boxer, very right cross. He lost his last time out against Kieran Conway. That was his yard fan. The fact that he's throwing the jab, that was complete. Durante 2 rounds, Yarde trabalhou atrás do seu jab, encontrou sua distância nos primeiros minutos e então veio o gancho de esquerda no corpo, afiado e preciso, o tipo de golpe que desliga imediatamente o motor do oponente. And now he's just moving in here, now Yarde. Silva trapped in his own corner. Body shot from Yarde. Shot to the head, down he goes. Solid. Silva desabou, o árbitro contou e a besta do leste teve sua resposta. Nocaute. No segundo round, o golpe no corpo continuava funcionando, a potência continuava lá e a divisão precisava prestar atenção. Marko Nikolic chegou à Copper Box Arena em 10 de fevereiro de 2024, com um recorde de 32 vitórias e 3 derrotas. E o tipo de experiência que faz com que os boxeadores sejam perigosos, mesmo quando parecem ser adversários acessíveis. Não era um adversário fácil, mas Yarde fez parecer que era. Keep brewing and brewing at Wembley. Contest against Beterbiev. Os ataques ao corpo vieram cedo e foram implacáveis. Ganchos de esquerda nas costelas, combinações que obrigavam Nikolic a baixar a guarda a cada troca. Enquanto Yarde acumulava pacientemente os golpes e esperava a oportunidade aparecer, no terceiro round ela chegou. As defesas de Nikolic já estavam abaladas pelo acúmulo de golpes no corpo, e Yarde terminou a luta com uma sequência final que fez o árbitro intervir antes que mais danos fossem causados. Powerful shots, but Nikolic. Oh, there you go. TK. Nocaute técnico no terceiro round. E Anthony Yarde voltou ao ranking. Voltou a estar na boca de todos e voltou a fazer o que faz melhor do que quase qualquer um na divisão. A rivalidade entre Anthony Yarde e Lyndon Arthur tinha um último capítulo para ser escrito. Quando Yarde e Arthur se enfrentaram pela terceira vez no estádio do Tottenham Hotspur, em 26 de abril de 2025, não foi apenas mais uma luta de boxe, foi o final de uma história que definiu o boxe britânico dos meio pesados durante 5 anos. Experiência contra experiência, 2 homens que conheciam cada centímetro, cada padrão e cada movimento do jogo um do outro. Desta vez, a maestria de Yarde nos golpes no corpo ficou evidente desde o primeiro momento. He was. They're settled in their careers. It's just a case of maybe he's doing okay here. And remember, he's coming off. He needs to up this. He didn't really turn the hip into that left hook. It was a nice. Arthur tentou repetir a atuação técnica e serena que lhe deu a vitória na primeira luta. Mas desta vez, ele enfrentava uma versão diferente de Yarde. It's dangerous. Oh, right hand there from Yarde. Chinny Yarde.
strong than this, and a win over your rival. Really pushing it. punches, sort of cancelling each other out. Round após round, os ganchos de esquerda acertavam as costelas, as combinações desgastavam a guarda e os movimentos de Arthur foram dando lugar gradualmente à pura sobrevivência. Sitting on the ropes is always a dangerous game to play. I want to try and get back to Carl if we can. Carl Frampton come in. Yeah, I have Yard in front. We're all seeing it a little bit differently. I think there has been some close rounds which could have went either way. I've just been giving them the yards because of the aggression. I think that Lyndon... Quando soou o gongo final, os cartões de pontuação foram unânimes. Anthony Yarde, ao longo dos 12 rounds, havia encerrado o capítulo com autoridade. 3 combates, 2 nocautes e uma vitória por decisão. Mas a última palavra na trilogia é da Besta do Leste. Das ruas do leste de Londres até as lutas pelo título mundial, nos palcos mais importantes que este esporte oferece, Anthony Yarde passou 10 anos provando que instinto, potência e uma determinação inabalável de não permanecer no chão são suficientes para derrubar os reis.